vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um unboxing de 2 livros que eu comprei durante o período da pré-venda. Mas é claro que antes de começar a compartilhar tudo sobre esses 2 livros, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta de estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu compartilho esse tipo de conteúdo, principalmente coisas relacionadas à minha rotina como leitora. Então vamos começar esse unboxing com 2 livros que eu comprei durante o período da pré-venda, assim que a editora anunciou que faria o lançamento deles, porque eu estava muito ansiosa para conferir as histórias, e aí eles também vieram acompanhados de brindes. O primeiro deles foi O Herói que Faltava. Esse é um livro que, como vocês podem ver aqui na capa, nós temos 3 autoras diferentes, famosas de romance de época, e aqui nós temos 3 contos em que há personagens de livros que as autoras escreveram, mas que eles ficaram ali, né, naqueles livros em segundo plano, e aqui eles ganham o papel, né, de protagonismo. E é claro que o fato de termos a Julia Quinn aqui como uma das autoras responsáveis por um dos contos foi, assim, de extrema importância para que eu fizesse a escolha desse livro e principalmente para que eu tivesse agora altas expectativas em relação a essa história. Mas vamos conferir um pouquinho sobre qual é a temática desse livro. Alguns livros são tão especiais que nos brindam com mais de um herói, mas contam a história de apenas um deles. Se você já quis ver seus coadjuvantes preferidos estrelando sua própria história, esta deliciosa coletânea de contos, escrita por 3 autoras da realeza do romance de época, vai realizar os seus desejos. Esse é um livro que, apesar de eu estar com altas expectativas em relação à história, eu já li outros livros em que a Julia Quinn faz parte e são livros ali que reúnem diversos contos em que as histórias elas são assim bem rasas, você não tem o desenvolvimento dos personagens, até porque você tem poucas páginas para fazer o desenvolvimento de um romance, ou até mesmo, né, o desenvolvimento de personagens secundários ou da história como um todo. Por isso, apesar de ter altas expectativas, eu também estou mantendo meus pés como leitora ali no chão, para realmente não me decepcionar com a história. A que eu estou, assim, realmente querendo conferir é a da Julia Quinn, porque o personagem que ela vai trazer aqui como protagonista faz parte da trilogia Damas Rebeldes, que foi recentemente ali finalizada pela Arqueiro aqui. O último livro foi lançado no Brasil. Inclusive, ele é o próximo livro desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. E é por isso que eu estou com altas expectativas, porque a história está bem recente, principalmente esse personagem secundário. Ou seja, apesar das altas expectativas, eu também estou bastante curiosa para descobrir como a Julia Quinn vai trazer protagonismo para esse personagem que ficou ali em segundo plano na trilogia Damas Rebeldes. E agora falando sobre o brinde que foi oferecido pela editora Arqueiro para quem fez a compra desse livro durante o período da pré-venda, foi o pin, que faz parte daquela coleção de pins que são lançados pela editora Arqueiro. Eu tenho alguns aqui na estante, como por exemplo da trilogia Damas Rebeldes, e aí eles lançaram esse aqui para esse livro, O Herói que Faltava, e é um pin muito bonito, ele mantém a mesma qualidade dos demais que foram lançados pela editora, e apesar de eu não fazer a coleção deles, porque há livros que eu não sou fã, que eu não gosto de fazer a leitura do gênero, ou que às vezes eu não quero realmente ter o livro na versão física, por isso a minha coleção eu não sigo nesse ponto de ter todos os pins que foram lançados pela editora Arqueiro, mas sim aqueles de livros que são os meus favoritos ou que podem se tornar os meus livros favoritos durante o ano. Então aqui nós temos O Herói que Faltava, que provavelmente vai ficar junto com esse pin que eu tenho aqui da trilogia Damas Rebeldes. Já o segundo livro que eu também fiz a compra durante o período da pré-venda foi Indomável, que é o último livro dessa trilogia Damas Rebeldes. Já compartilhei com vocês um pouco do que eu achei do segundo livro dessa trilogia e agora estou com altas expectativas para ler esse terceiro, porque ele tem como protagonista um dos personagens que eu mais amei no primeiro livro e no segundo livro. Ele praticamente ajudou as 2 protagonistas a encontrarem o seu amor verdadeiro, e agora é o momento dele de ter o protagonismo aqui nessa história e se deparar, né, com toda essa questão de se apaixonar de repente por uma mulher que ele jamais imaginava que fosse ser a sua alma gêmea. Então vamos conferir um pouquinho dessa história. Henry Barrett nunca seguiu as regras impostas pela sociedade. Prefere calças a vestidos e, em vez de frequentar chás e bailes e fazer aulas de artesanato, administra pessoalmente a propriedade de seu idoso tutor, localizada em um canto remoto da Cornualha. Quando seu guardião morre, as terras que Henry tanto adora vão parar nas mãos de um primo distante, que pode ameaçar a vida que está acostumado a levar
e também o ganha-pão das pessoas que ela mais ama. William, solteiro mais esquivo de Londres, fica surpreso ao saber que herdou uma propriedade, um título e uma pupila decidida a expulsá-lo o mais rápido possível da Cornualha. Henry está determinada a continuar administrando a propriedade sem a ajuda do novo Lorde, embora o charme dele quase a faça esquecer suas convicções. Mas William tem certeza de que pode mudar as coisas para melhor, começando por sua pupila indomável. Só que transformar Henry em uma dama faz com que ela se torne não apenas a queridinha da alta sociedade, mas também uma tentação irresistível para o homem que pensava que nunca seria conquistado. E é muito interessante porque, para quem não leu o segundo livro dessa trilogia, então já fica o aviso aqui de uma pequena revelação. O livro ele termina com uma aposta entre a protagonista e entre o William, falando que no prazo de 1 ano ele se casaria, ele estava julgando todo mundo que estava encontrando, né, o grande amor, a alma gêmea, e ele falou que isso jamais ia acontecer com ele. Ou seja, esse livro ele vem após essa aposta ter sido feita no segundo livro da trilogia, o que significa que ele provavelmente vai passar por altos e baixos, principalmente com toda essa questão, né, de não dar esse gostinho da vitória para a protagonista do segundo livro dessa trilogia. Então, altas expectativas também em relação a essa história, principalmente porque o William sempre foi um dos meus personagens queridinhos, e no vídeo de leituras do mês eu comentei que eu gostaria muito que a Julia Quinn desse o protagonismo para ele no último livro dessa trilogia, então espero não me decepcionar com a história, principalmente com o desenvolvimento desse personagem. Mas, de tudo que ele já apresentou nos 2 primeiros livros, eu duvido que ele será uma decepção em Indomável. Espero não estar errada, mas tenho quase certeza que esse livro vai sim fazer parte da minha lista de favoritos do ano, não só ele, né, como todos os livros dessa trilogia aqui da Julia Quinn. E agora falando sobre o brinde que foi enviado para os leitores que fizeram a compra desse livro durante o período da pré-venda, nós temos um porta-retrato que veio com a mesma identidade visual da capa do livro, né, Indomável, e aí nós temos todo o material de imã, ou seja, dá para colocar na sua geladeira ou em outro lugar que você gostaria de deixar esse imã visível. E aí nós temos aqui o porta-retrato e as 3 capas do livro, e a última delas aqui com Eu Amo Julia Quinn. Então, quando você monta aqui o quadrado numa superfície, né, em que você consegue colar esse imã, aí você tem as 3 capas do livro e o Eu Amo Julia Quinn. É um brinde muito legal se você quer fazer algum tipo de decoração diferente nas suas estantes. No meu caso aqui eu tenho uma prateleira já para Julia Quinn e tenho aqui outro nicho para Julia Quinn, então não vou colocar nas minhas estantes, mas é uma boa ideia para quem gosta de usar os brindes. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo de unboxing por aqui, dessa vez em dobro. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas escolhas, ou se vocês ficaram com aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre essas histórias. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!